Nós vamos falar agora sobre o Partido dos Traficantes, o PT, que entrou na justiça condenando ou pedindo a condenação de todo mundo que chama o PT de Partido dos Traficantes, a indenização e a retirar a coisa, ainda pediu ao X e a outras redes sociais para tirar os posts que associam o PT ao tráfico e coisa e tal. E vem cá, vocês lembraram de falar pro seu chefe, o Lula, para não falar que traficantes são vítimas e não sei o que lá? Lembraram dessa parada? Cara, o mais impressionante é isso. Você vai ver aqui que eles estão acusando as pessoas de fazerem um gabinete do ódio. E como é que pode isso, cara? É uma crítica perfeitamente válida. Chamar o PT de Partido dos Traficantes é uma crítica válida. O Lula foi num evento oficial e falou para todos os repórteres, para todo mundo que queria ouvir, que o traficante é uma vítima. E, de novo, isso não é uma... Ele disse depois que foi uma frase mal colocada e coisa e tal. Nem falou que era um erro, ele falou que era uma frase mal colocada. E por que isso é uma crítica justa? Porque, de fato, mesmo que você considere que o Lula falou errado, você sabe que existe essa visão dentro do PT de que o traficante é uma vítima da sociedade, que o bandido é uma vítima da sociedade. Eles sempre deixaram claro essa visão do Lula. Então, chamar o PT de Partido dos Traficantes é uma crítica política justa. Não tem nada de insulto ou honra, sei lá o quê, calúnia, difamação e coisa e tal. Um absurdo essa ação do PT. Eu espero que a justiça seja justa e ignore isso daí, porque isso está no campo da crítica política válida. O PT é um partido que acha que os traficantes são vítimas da sociedade. Beleza, o resto da população brasileira acha que não. Estamos criticando, estamos chamando o PT de Partido dos Traficantes. É isso daí, essa é a crítica. Agora, por que aqui, eles falam aqui que não, que é uma organização criminosa para disseminar não sei o que lá, e ao mesmo tempo aqui, ó, o governo Lula vai dobrar o gasto com propaganda, com influenciadores e coisa e tal. Aqui, ó, Lula, veja quem são os influenciadores pagos para promover o governo Lula e mais influenciadores que vão promover o governo Lula. Ou seja, como é que funciona esse negócio de gabinete do ódio? Que só funciona quando não é do governo. Se é o governo fazendo, pode. Né? A direita fazendo, não pode. Vamos entender esse caso aqui. Pois bem, o PT processou uma série de cidadãos e parlamentares que chamaram a sigla de Partido dos Traficantes. Caramba, bicho, olha, eu sinceramente nem vi isso, nem vi esse negócio aí na internet, não. Agora eu vou fazer a questão de chamar realmente, porque faz todo sentido. PT é Partido dos Traficantes. Por que faz sentido? Porque é uma crítica à fala do Lula. O Lula disse que traficante é vítima. Então estamos fazendo uma crítica justa. Aí, olha só o que vem dizendo aqui, ó. As ações foram ajuizadas contra os deputados federais Gustavo Gaia, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Carlos Jordi e o senador Flávio Bolsonaro. Fora dos campos dos parlamentares, também o canal bolsonarista Te Atualizei também foi chamado de... entrou nessa ação também, né? Pô, não me botaram, cara, que sacanagem. Eu devia ter chamado... Peraí, vamos resolver esse problema aqui. Pronto, PT é o Partido dos Traficantes. Ótimo, tomara que chegue para mim também esse negócio. Além desse, 4 outros perfis do X também estão sendo processados. Algum perfil aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Deles, a sigla pediu uma indenização mais baixa de R$10 mil. Aqui, ó. Trata-se do uso da rede social com a exclusiva finalidade de tomar a narrativa sobre a chacina ocorrida durante a Operação Policial do Rio de Janeiro, a fim de manipular a compreensão pública para mentir que o Partido dos Trabalhadores, não, é Partido dos Traficantes. É importante corrigir aqui, a gente pode inspecionar aqui na internet, aqui, alterar aqui, ó. Traficantes. Que o Partido dos Traficantes é apoiador, vinculado de alguma forma, defensor de traficantes. Meu amigo, o Lula defendeu os traficantes. O Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários. São vítimas. Os traficantes não são criminosos, são vítimas. Sim, o governo, o PT, o partido do PT, a esquerda brasileira sistematicamente tem essa crítica e, portanto, é justo que a direita faça essa crítica política ao Partido dos Trabalhadores, ou ao PT, o Partido dos Traficantes, chame como você achar melhor. Nas ações contra os donos do perfil, a sigla argumentou que houve uma extrapolação da liberdade de expressão. O discurso político é livre, podendo ser ácido, mordaz, mas deve respeitar a honra e a imagem daqueles com quem se fala. Meu amigo, olha só, o Lula falou isso de vocês. Vocês processaram o Lula pela fala dele? Se vocês não processaram o Lula pela fala de dizer que o traficante é uma vítima, então tem alguma coisa errada nessa história. E isso daqui não foi só por conta da operação policial do Rio de Janeiro, não. Foi por conta da fala do Lula. Aqui, ó. Além das indenizações, o PT pediu que a justiça obrigue os acusados a apagarem as publicações que falam de Partido dos Traficantes das suas redes sociais. As ações judiciais foram protocoladas no último sábado, dia 1º, e foram distribuídas nas varas civis de Brasília, né? E não foi só isso, não.
O PT notificou o X contra posts que o associam ao tráfico. Então lembra, né? A gente sabe que toda essa história de censura, de lei Felca e coisa e tal, nunca teve a ver com proteger criança mesmo, porque não protege criança nenhuma a lei Felca, né? O que o PT queria é justamente ter uma maneira de calar a oposição. E parece que eles estão exercitando exatamente isso agora nessa situação. Esse evento todo da operação aqui no Rio de Janeiro evidenciou muito esse tema da segurança pública. O PT está perdido, está batendo cabeça. Eu tenho apontado em vários vídeos aqui que eles não sabem o que fazer, estão batendo cabeça um com o outro. E daí parece que agora resolveram exercitar esse negócio. Fizeram uma notificação ao X contra posts que o associam ao tráfico, né? Aqui, ó, o PT enviou uma notificação extrajudicial à plataforma X pela alta quantidade de posts publicados nos últimos dias associando o partido ao tráfico de drogas. O fato ocorreu no contexto da operação policial no Rio de Janeiro. Não. O fato ocorreu depois do Lula ter falado que o traficante é uma vítima. O Lula falou que o traficante é uma vítima, né? Vítima do usuário, todo mundo lembra disso. Ele falou isso oficialmente, num canal oficial, para um monte de jornalista do mundo inteiro. O objetivo dele era criticar o Trump. Ai, que o Trump tá jogando bombinha nos barquinhos dos traficantes, que o traficante é uma vítima, tadinho do traficante. E muito provavelmente essa fala dele ainda foi combinada com o Gustavo Petro da Colômbia. A gente falou sobre isso aqui quando o Lula falou essa lambança, porque de fato o Gustavo Petro também criticou na mesma linha, dizendo que não são traficantes, são trabalhadores do tráfico. Trabalhadores do tráfico, né? Não é assaltante, é trabalhador do roubo, não é sequestrador, é trabalhador de pegar alguém, guardar e exigir dinheiro para soltar, né? Ou seja, é o trabalho da pessoa, né? Segundo a esquerda, tem essa visão realmente. Existe essa linha de pensamento, e não foi só o Lula que falou isso, foram várias pessoas do PT que replicaram isso, o que justifica dar ao PT a alcunha de partido do traficante, partido dos traficantes. Faz todo o sentido do mundo. O Lula não gostou? É direito dele não gostar, então muda o posicionamento do partido político, muda o posicionamento dos seus integrantes. Se não vai mudar o posicionamento, a gente vai continuar com a crítica, a crítica existe, né? Aqui, ó, então, olha só como é que está escrito aqui, ó. Em análise de tais publicações, observou-se tratar de uma campanha coordenada de pessoas já identificadas outrora por essa agremiação partidária como partícipes de um ecossistema de desinformação. Que desinformação? Isso é uma crítica ao PT, não tem desinformação nenhuma. Todo mundo sabe que PT significa Partido dos Trabalhadores. Estamos criticando o fato de que o Lula acha que o traficante é uma vítima, que o Lula prefere ficar do lado dos traficantes do que ficar do lado da polícia, e estamos botando que o PT é o Partido dos Traficantes, que opera no Brasil e tem por objetivo desequilibrar a disputa política a partir da disseminação de discurso de ódio nas redes sociais. Que discurso de ódio? É uma crítica ao PT, né? E aí o mais engraçado é isso, repara que eles estão usando toda aquela coisa, não porque desinformação, porque eles estão usando mecanismos de gabinete do ódio e não sei o que lá e coisa e tal, sendo que, no final das contas, aqui, quem são os influenciadores pagos para promover o governo Lula? Lembra quando havia essa fama de que o Bolsonaro tinha um gabinete do ódio, que ele pagava influenciadores para fazer uma campanha contra as pessoas? E detalhe, nunca descobriram isso, nunca acharam nada. E olha que procuraram. Imagina se descobrem isso daqui na época do Bolsonaro, que o Bolsonaro pagava um monte de gente para fazer campanha e coisa e tal, para fazer críticas políticas contra pessoas e coisa. Nunca acharam nada do Bolsonaro, nada. Por quê? Porque não existia. O movimento do Bolsonaro é de baixo para cima. As pessoas fazem a crítica porque concordam com aquela crítica. O pessoal chama o PT de Partido dos Traficantes porque concorda com essa crítica que está sendo feita, né? Aqui, ó. Aí aqui o pessoal está trazendo um monte de influenciadores, eu não sei o que é lá, fulana, beltrana, e eu não sei mais quem, um monte de influenciadores que eles estão contratando. Isso daqui, qual a diferença disso para um gabinete do ódio? Eles estão fazendo exatamente a coordenação que eles sonhavam que o Bolsonaro precisava fazer, né? O mais engraçado dessa história, como eu já expliquei para vocês, é que isso daqui é inútil, né? A informação descentralizada e distribuída, ela cresce exatamente quando ela tem na semente o interesse das pessoas. Aquilo encontra eco no que a pessoa pensa sobre o assunto e aquilo acaba expandindo. Partido dos Traficantes é um exemplo perfeito. É um exemplo perfeito. As pessoas estão chateadas com o Lula por ter dito que traficante é vítima, as pessoas estão muito empolgadas agora com a ação do Cláudio Castro contra o Comando Vermelho, e isso gera um interesse das pessoas de compartilhar esse tipo de coisa, né? Então, essa é a situação aqui, ó. Quem são os influenciadores? O governo Lula passou a gastar, ó, dobrou
o gasto com propaganda de influenciadores, pagando pessoas para fazer isso. Mas aqui não é gabinete do ódio, aqui aparentemente não é gabinete do ódio. E eles fazem, eles criticam a direita, chamam o Eduardo Bolsonaro de traidor, fazem um monte de coisa criticando a direita do mesmo jeito, é o mesmo tipo de crítica, mas só pode criticar de um lado. Por quê? Porque eles estão perdidos nessa história. E aí que eu falo para vocês, e não adianta, eles vão gastar dinheiro com influência e não vão conseguir resolver o problema, porque o problema que eles têm é exatamente o fato de que as ideias agora têm um valor muito mais direto. A ideia em si, ela vale, né? É o arquétipo do meme, né? Exatamente aquela informação que tem dentro dela o interesse das pessoas de compartilhar aquela informação. E aí quando você compartilha aquela informação, aquilo vai crescendo e você vai justamente chegando a mais pessoas, né? Inclusive, eu estou para dizer para vocês que esse tipo de ação do PT vai gerar um efeito Streisand muito grande, né? Ou seja, vai acabar gerando mais notificações, mais gente chamando aí de Partido dos Trabalhadores, desculpa, de Partido dos Traficantes. Errei, não tem trabalhador no PT. Já viu alguém no PT trabalhando? Não tem ninguém no PT que trabalha. É só traficante. Traficante tem um monte, mas trabalhador mesmo não tem nenhum. Então, ou seja, agora o que vai gerar nisso daí é exatamente esse tipo de coisa. Vai acabar tendo mais repercussão esse negócio de Partido dos Traficantes do que teria antes dessa ação judicial do PT. Parabéns ao Edinho Silva por ter ajudado a direita nesse ponto aqui, né? É uma palhaçada desse pessoal. É impressionante, cara. Os caras fazem isso. Aqui, eles estão pressionando o X, cara. Eles querem que o X corte esses posts dizendo que o PT é Partido dos Traficantes. E eles acham que isso vai resolver o problema. Eu já falei, cara, não vai resolver o problema nenhum. Não tem como resolver isso. A informação descentralizada garante que a crítica, porque isso aqui é uma crítica, vai continuar ecoando de uma maneira ou de outra, né? Mas que é ridículo, é. E eles gastam dinheiro com influenciadores e não sei o que lá, à toa, inutilmente. E acompanhando essa crítica nossa, estão também o grupo dos familiares e amigos de dependentes químicos que estão protestando contra o Lula, né? Que disse que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Essas pessoas são pessoas que sofrem na pele o fato de seus familiares terem se envolvido com drogas e coisa e tal. E imagina o quão ofensivo foi a frase do Lula. Então se o PT, o Edinho Silva e o Lula acham que ficaram ofendidos com esse negócio, não pode chamar o PT de Partido dos Traficantes, tenha certeza que tem muito mais brasileiro, muito mais ofendido que vocês com a frase do Lula. E não só com a frase, com toda a ideia do PT sobre como é que funciona essa questão de tráfico, de crime na sociedade.